Olá, sejam bem-vindos à palestra de eletrocauterização e jato de plasma. Eu sou a professora Thaisa Amado Menegatti, sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, mestre de cirurgia translacional pela Unifesp, sou docente de várias instituições de pós-graduação, graduação da estética na Unisa, sou autora de 3 livros, então a gente tem o Guia Prático de Carboxterapia, o Micropigmentação da Arte à Ciência e a Prescrição de Nutracêuticos e Intracosméticos. E também sou coordenadora da pós-EAD Saúde e Estética da FAMESP e na ESP. Gente, vocês já pensaram em ter um procedimento que faça a remoção do excesso de pele das pálpebras superiores e inferiores, mas sem usar cirurgia? Pois é, acho que eu tenho uma solução para vocês. Eletrocauterização estética ou o jato de plasma. O pessoal chama esse procedimento de blefarocautério. Ou, não é o nome mais certo, mas blefaroplastia não cirúrgica. Não é mais um nome tão certo, né, gente? Afinal, plastia significa cirurgia, e se a gente falar, vou fazer uma blefaroplastia não cirúrgica, eu estou falando, vou fazer uma cirurgia sem cirurgia. Não é tão legal, né? Então, o melhor nome, blefarocautério, rejuvenescimento das pálpebras com jato de plasma, são os nomes mais aceitos no mercado, ok? Para a gente começar, vamos falar primeiro um pouquinho da anatomia da área dos olhos, né? Essa região tão específica formada aí por 7 ossos. Ossos esses que acabam formando depois um formato de pirâmide, inclusive, né? Essa região, gente, é muito inervada e muito irrigada, né? A gente tem a pálpebra superior aí sendo inervada pelo nervo oftálmico e a pálpebra inferior sendo inervada pelo nervo maxilar, né? A parte de irrigação, gente, ela é muito vasta, então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. É uma área que a pele se torna mais fina, inclusive, né? E aí o grande porém dessa técnica, que é o primeiro segredo que eu gosto de falar para vocês, é o seguinte: por mais que o que vocês desejam esteja na derme, que é a matriz extracelular, né, o colágeno, a elastina, contração dessa pálpebra, inclusive, mas eu não posso atuar com a técnica até o momento dela chegar nessa região. Se eu fizer isso, gente, e houver um sangramento, porque vocês podem ver pela imagem que ela é amplamente irrigada, né, eu estará gerando uma cicatriz atrófica, uma complicação. Então, essa técnica, gente, ela tem um foco total na epiderme. Lembrem sempre que nós temos a junção dérmica e epidérmica. Então, tudo que a sua epiderme sofrer, a sua derme vai sentir e, por consequência, você vai conseguir o seu objetivo final. Eu vou explicar um pouquinho mais disso mais pra frente para vocês, tá bom? Bom, gosto de falar também que a pálpebra, como a gente falou agora há pouco, é uma espessura mais fina. E por isso, gente, por ser essa espessura tão fina, é muito delicado. Tá, gente? Então, tem que tomar mais cuidado. Não é de qualquer jeito que pode aplicar a técnica. Eu não posso colocar lá o meu foco do eletrocautério ou do jato de plasma e esquecer da vida. Não pode, tá, gente? Então, tem que se tomar muito mais cuidado com essa região. Justamente por ser uma área, inclusive, de proteção dos seus olhos, ok? Então, muito cuidado com essa pele tão delicada, né? Costumo dizer, gente, que qual seria o tamanho ideal, né, de abertura ali daquele olho? Uma pessoa normal, com a pálpebra superior, deve cobrir cerca de 1 a 2 milímetros da sua íris. E a borda da pálpebra inferior deve ser ali tangenciada no limbo inferior, tá? Então, isso é o normal. Se você pegar um paquímetro, aqueles de sobrancelha mesmo, e tentar fazer a sua aferição e estiver te dando menos do que esses 1, 2 milímetros, ela está com muito excesso de pele e isso está prejudicando, inclusive, a visão dessa pessoa, o que gera a pitose da região dos olhos, tá? Um pouquinho da técnica agora para vocês, tá? Bom, o plasma, gente, é o 4º estado da matéria. Então, nós temos lá o nosso gelo, que é o sólido. Quando aquecido, ele vira um líquido. Se eu aquecer um líquido, ele vira um gás. E se eu aquecer um gás, ele vira um plasma. Então, todas as vezes que a gente fizer a chamada ionização do gás, eu estarei criando uma descarga de um plasma.
tá? Na estética, gente, esse procedimento ele surgiu em 2014 aqui pra gente no Brasil. De lá para cá mudou-se muito o método de aplicação dessa técnica. É uma evolução, né? É um bebê, né, gente? 2014 não faz tanto tempo assim, é um bebê. Então, ele está ainda em evolução. Conforme a gente traz um dado novo, aparece algum estudo diferente, nós estamos mudando a técnica. Então, o que eu vou apresentar hoje aqui para vocês é a técnica mais atualizada que nós possuímos, ok? Bom, lá atrás, em 2014, quando a gente começou a trabalhar, não existia esse plasma puro, né? Nós trabalhávamos muito com o plasma artificial, ou seja, aquele gerado pelo elétrico cautério. Por isso que eu preciso falar de arco elétrico para vocês, tá? A melhor definição de arco elétrico eu vou ler para vocês. Resultante de uma ruptura dielétrica de um gás, a qual produz uma descarga de um plasma similar a uma fagulha instantânea, resultante num fluxo de correntes de um meio normal isolado, tal qual como o ar. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha só, para a gente conseguir trabalhar, eu preciso ter uma corrente alternada, que seria o elétrico cautério, ou uma corrente contínua, que seria o jato de plasma, ok? Quando ambos fazem a ionização deste gás, que por enquanto a gente não para utilizar, que é o oxigênio, a gente gera essa ionização deste gás, ok? Essa ionização deste gás gera a descarga do seu plasma. Gerei lá minha descarga, consegui observar o fagulhamento. O que ele encontra do outro lado? A minha pele, né? Então, quando ele encontra a nossa pele, ele vai gerar a chamada lesão controlada, que nada mais é do que uma queimadura controlada. Então, o grande porém dessa técnica, tanto no eletrocautério quanto no jato de plasma, é qual o momento de parada, até onde eu posso queimar, até onde eu posso ir. Tá? Esse é um grande porém, é uma coisa que a gente discute muito, que a gente traz muito para vocês sobre essa informação, visto que as pessoas acham que quanto mais, melhor, não é? E não é bem assim. Então, eu preciso fazer essa lesão de uma maneira controlada. Quando vocês estão no eletrocautério, vocês estão fazendo lá o seu fagulhamento, ele começou a alterar a coloração, ele ficou castanho, ok. É o momento de parada. Se eu continuar, eu vou contrair as linhas de Langerhans, que vão me gerar uma cicatriz atrófica. Já no jato de plasma, ou seja, na corrente contínua, é um esbranquiçamento. Ele deu um esbranquiçamento, significa que eu já fiz a minha lesão acontecer. Então, eu já resultado. Se eu permanecer ali por muito mais tempo, até formar uma crosta ou ficar pretinho, como as pessoas costumam dizer no dito popular, mais uma vez eu contraio a minha linha Langerhans e acabo gerando também uma cicatriz. Fora outros pepinos que podem aparecer, ok, gente? Então, vamos falar um pouquinho para vocês dessa diferença aí de correntes. Corrente contínua é o plasma puro e corrente alternada é o chamado plasma artificial, que é o eletrocautério, tá? O que muda pra gente? Primeiro, para vocês conseguirem essa fagulha com o eletrocautério, vocês têm que quase encostar na pele, mas sem encostar. Então, a gente fala que é um distanciamento de 1 milímetro. Agora, se eu faço isso com um jato de plasma puro, eu deixo esse distanciamento aí de 3 milímetros, eu já tenho meu fagulhamento, eu já tenho essa queimadura acontecendo. Então, é mais rápido, eu preciso ter mais atenção na aplicação, tá? Outro porém, o halo inflamatório. O halo inflamatório do eletrocautério, gente, é igual o que tá aí no slide para vocês. Ele parece um triângulo, ou seja, lá dentro ele abre uma rede maior, gerando mais edema, gerando mais processo inflamatório. No corrente contínua, na plasma puro, a gente sabe que isso ele é como se fosse em pé, um padrãozinho. Então, eu tenho menos edema, ou seja, uma recuperação mais rápida do meu paciente, ok? Então, seria esse distanciamento que eu falo para vocês. Então, a gente não encosta na pele. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, Thaís, parece que você está encostando na pele. Gente, parece, mas eu não estou encostando na pele, ok?
e a distância aí, a diferença aí das duas correntes. Então, nessa paciente, gente, eu fiz uma hemiface com corrente contínua, ou seja, o plasma puro, e na outra hemiface eu usei o eletrocautério. Então, vocês observam que a hemiface do eletrocautério, ele me gera mais eritema, mais edema, um pouco mais de desconforto, ou seja, uma cicatrização precisa ser modulada com laser ou LED vermelho. Lembrando, só fazendo um adendo, que o laser e o LED vermelho, eles não são anti-inflamatório, ok? Eles são moduladores da inflamação. Então, ele vai tirar dor, edema, o desconforto real. Combinado? Enquanto que na corrente contínua, observem que eu tenho um edema, mas não é um edema tão grande assim. Então, o desconforto do meu paciente é menor. Não necessariamente eu precise fazer essa modulação. Bom, falando agora de anestésico, né? Tem muita gente que me pergunta, você usa anestésico? E aí eu falo, não. A pessoa fala, nossa, você é carrasca. Gente, não sou carrasca. O que acontece? Quando a gente fala em anestesia, imediatamente na cabeça do paciente, ele lembra da anestesia do dentista, que é aquele que ele toma uma picadinha e depois não sente mais nada, né? Então ele fala, eu não vou sentir dor nenhuma. Nós da estética, que não podemos fazer esse tipo de procedimento, não temos este resultado de não dor. Então, quando a gente fala em anestesia, eu não estou falando que o paciente não vai sentir dor. Eu estou falando que ele vai sentir menos dor, mas vai ter dor. Entenderam? Então, falar, vou fazer uma anestesia, o paciente sentir dor, ele vai falar pra mim, doutor, ainda está doendo. E a minha resposta é assim, vai continuar doendo. Então, hoje, o que eu costumo falar, gente? Eu peço pro paciente comprar lidocaína na farmácia, passa 1 hora antes, reaplica 30 minutos antes, e quando ele chegar no meu consultório, ele vai ter um pouco mais de anestesia nessa região, ok? Então, é o que a gente costuma fazer hoje. Durante o procedimento, eu utilizo o cooler elétrico para aquelas pessoas que são mais sensíveis, que sentem mais dor. Para quem não conhece, o cooler elétrico, gente, é um equipamento, que é esse da foto, que faz o resfriamento da pele sem umectar. Esse é um grande porém. Tanto o plasma quanto o eletrocautério não pode ter umectação da sua pele no momento da aplicação. Se a minha pele estiver umectada durante a aplicação, não vai fazer o arco elétrico, não vai dar a descarga do fecho, não vai agir. Então, durante o procedimento, eu costumo colocar o cooler elétrico. Imediatamente após, eu uso a loção NanoSilver, o da P-Line, que eu tenho #paixão por ele. Uso ela em outros poréns. Vou até contar uma dica aqui pra vocês, gente. Não é a nossa aula de hoje, mas eu vou contar essa dica pra vocês. Sabem por que o meu microblend não sente dor nenhuma? Porque em vez de durante o procedimento ir higienizando com água, eu vou higienizando com NanoSilver. Gente, meu paciente não tem dor nenhuma nesse procedimento de micropigmentação, tá? É top da galáxia. Mas ele faz umectação. Então, nessa técnica, ele tem que ser usado após. Aproveitar que eu já vou ter ali a minha pele com a lesão aberta e já consegue uma penetração. Ele é totalmente natural, então eu posso penetrá-lo na pele com a lesão aberta e eu tenho já meu alívio quase que instantâneo, ok? Crostas. Gente, a crosta vai acontecer. E nós queremos que ela aconteça. A crosta, ela vai ficar, gente, de 3 a 7 dias. Já peguei paciente que chegou a ficar 10 dias com crosta porque a cicatrização era mais lenta, tá? Mas por que eu quero essa crosta? A crosta, gente, ela está protegendo a pele que está fazendo a cicatrização da primeira intenção. Se eu remover essa crosta, eu vou induzir a uma cicatrização de segunda intenção. Então, não removam a crosta. A gente até fala assim, a crosta é o band-aid da cicatrização. Não removam, deixa que ela caia sozinha, ok? Edema e eritema, sim, eles vão acontecer, é normal acontecer. No dia do procedimento, gente, belo edema, fica bem edemaciado. Tem paciente que no período aí de 24 horas não consegue abrir os olhos. É normal, calma.
ok? O que eu costumo pedir é faça compressas de chá de camomila gelado para conseguir tirar um pouco deste edema. Uma outra coisa que eu faço, gente, e eu gosto muito dessa dica, a loção de nanosilver, guarda ela na geladeira, molha ela num algodão ou naquelas máscaras faciais que a gente tem hoje e faça compressas nesse período de 24 horas. Isso alivia muito o edema, ok? Em termos de contraindicação, gente, são as contraindicações mais tradicionais da estética que nós temos realmente, tá? Não vai ter nenhuma contraindicação muito além do que vocês estão acostumados realmente. Vou explicar para vocês agora um pouquinho sobre como que isso vai funcionar, ok? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar com essas ponteiras bem fininhas, tá? Quanto mais fina a ponteira, mais focada ela vai estar ali com seu arco elétrico ou com o seu jato de plasma. Imediatamente, quando você faz essa queimadura, por ela não ser uma injúria e sim ser uma queimadura, ela gera uma contração imediata da sua pele. Isso porque a matriz extracelular, colágeno, elastina e as glicos, tentam se proteger a sua pele contra essa agressão que ela está sofrendo. Então, ela já retrai as fibras já existentes e eu já tenho esse efeito que vocês estão vendo nessa figura de contração imediata. Mas atenção, para que isso aconteça, a gente tem um ponto muito importante. A gente não pode fazer o chamado varredura geral, né? Então, eu não posso queimar geral e não deixar uma pele íntegra. Eu preciso sempre deixar halo de pele íntegra ao redor. Isso para que eu tenha a pele íntegra para fazer a contração. Se eu não tenho pele íntegra ao redor da minha queimadura, não tem retração, gente, não vai trazer esse resultado tão aguardado, ok? A gente vai ter que passar pelas fases de cicatrização, né? A gente lembra que nós temos 3 fases de cicatrização. Nós temos o processo inflamatório, que vai ter uma duração até de 72 horas, e é o período mais chato. Portanto, eu gosto de fazer de quinta ou sexta-feira, porque aí até domingo esse olhinho já tá mais tranquilo novamente, tá, gente? Nesse período, o principal é muita compressa fria. Então, eu peço pro paciente usar muito trabalho de nanosilver. Sempre ensino eles guardarem ele na geladeira para trazer essa sensação de acalmar que ele tem. E ele também é cicatrizante. Então, eu peço para a pessoa também continuar utilizando na fase proliferativa. A fase proliferativa, gente, ela vai ter um pico máximo de 14 dias. Então, durante o dia, ele vai manter o nanosilver e depois à noite eu coloco o balme da área dos olhos, que a gente já vai falar sobre para vocês dos cosméticos. E a fase remodelação, que é aquela fase que vai chegar ali até os seus 30 dias aproximadamente, aonde você vai começar a observar os seus resultados. Como essa técnica é uma técnica que cria uma lesão muito específica, gente, a gente pede para que o intervalo entre essas sessões seja longo. Então, você vai ter que fazer uma sessão a cada 40 dias, mais ou menos, para dar tempo de cicatrização perfeita e observar o seu resultado final. E aí sim decidir, vou fazer mais ou não. Esse é um outro porém, né? A gente acaba trabalhando aí no máximo 2 sessões. O máximo que eu já cheguei a fazer dela foram 3 sessões, mas já era aqueles casos realmente bem drásticos de pitose bem grande de pele, ok? Mas sempre com intervalo de 40 e poucos dias, tá bom? Bom, como que a gente trabalha com a metodologia nova, né? Primeira coisa, gente, eu particularmente não gosto de fazer as 2 pálpebras no mesmo dia. Primeiro, porque é muito dolorido para o paciente. Segundo, que o edema vai ser muito grande e vai incomodar demais. Então, eu costumo fazer pálpebra superior num dia, espero lá me dar os meus 30 dias para poder fazer a pálpebra inferior se houver necessidade, ok? Marco a região. Então, essa região, gente, você vai demarcar com aquelas canetas dermatológicas ou lápis dermatológico. Então, marquem toda a área de excesso de pele. Lembrando, gente, que o ideal é que vocês trabalhem mais acima do côncavo dos olhos, tá bom? Fiz lá a minha demarcação, ok? Demarcou, o paciente deitou. Como
que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar, gente, o chamado método pixel. Pixel são pontinhos, tá? Então a gente vai fazer os pontinhos. E trabalhando como se fosse um dominó, né? Mas você vai fazer 5 pontos como se fosse um dominó. Por que a gente faz dessa maneira? É o chamado pontos aleatórios. Eu não tenho uma sequência. Vocês observam no meu desenho que não tem sequência, gente? Que ele é todo bagunçado? Por quê? Porque quanto mais sequência você fizer, menos contração você terá. Então, quanto mais dispersos eles forem, melhor a contração da sua pele. E eu, particularmente, ensino vocês trabalharem de dentro para fora e de cima para baixo. Isso por causa do edema. Muitas vezes esse edema já vai sendo gerado durante o processo. Então, se você começasse de fora para dentro, quando você chegar dentro, você fala, nossa, peraí, onde que eu faço agora? A gente se perde. Então, eu prefiro fazer ao contrário, tá? Bom, aqui eu coloquei uma foto mais de pertinho para vocês observarem que eles são bem bagunçadinhos, tá? Eles não são sequenciados, por isso que é o chamado pixel dominó, ok? Gosto muito, gente, assim, sempre que eu faço um trabalho facial, tá? Isso não é específico da Bléfaro. Sempre que eu faço um trabalho facial, eu dou nutracêuticos para minha paciente. A gente tem que pensar que eu tenho que fazer um trabalho de fora para dentro, de dentro para fora. Então, eu acabo indicando a Pure Food para os meus pacientes sempre, aquela fórmula, que é essa fórmula que a gente sempre faz manipulado. O paciente começa tomando já... Se ele puder começar tomando uma semana antes do procedimento, melhor, tá? Mas ele começa a tomar e ele vai até os 40 dias de cicatrização. Vamos acompanhar um videozinho, ó. Observem que mesmo assim eu passei um anestésico nela, mas vocês vão ver que mesmo assim ela vai sentir, tá, gente? Não tem como não sentir. É raro eu ter algum paciente que fala, eu não senti nada, tá? Ó, observe que eu tirei e tô secando muito bem, tá? A pele tem que estar extremamente seca, ok? Secando bem a região. Vou demarcar com a minha caneta branca. Olha lá, tô vendo onde que ele tem pele. Começo a demarcar a área com a canetinha branca. Eu gosto de trabalhar com essa, gente. Essa é a caneta branca gel. Minha mão ficou um pouquinho na frente, mas por enquanto só estamos demarcando, ó. Demarcando, eu tento sair do côncavo, tento não fazer em cima dele. Demarquei. Então, essa é a região. Estica muito bem a pele e começo a trabalhar. Olha lá, tá vendo? Tem muito paciente, gente, que fala assim pra mim, Thaís, não é dor, é um susto de eu saber que eu tenho uma coisa no meu olho, né? Então, tem algumas pessoas que têm aflição. Essa paciente foi uma delas. Ela falava isso pra mim, Thaís, não é dor, não tá doendo. Eu tenho aflição, mas não é dor, pode fazer. Tá, gente? Então, tá vendo que eu sou rapidinho, gente? Ó, é é rapidinho a aplicação, é pixel, pontinhos. Eu não fico parada no mesmo lugar, estão vendo? E não encosta na pele. Eu tô aplicando, gente, com o eletrocautério da MMO, tá, gente? É com ele que eu tô fazendo essa aplicação aí. Então, ó lá, vou fazendo o meu pixelzinho, pontinho por pontinho. Obviamente, quanto mais rápido vocês fizerem, menos o paciente sofre, né? A gente tem muito disso. Olha lá, ela falando pra mim, não dói, né? Ela falando, não dói, tá? É essa sensação. Mas estiquem muito bem a pele, tá, gente? É o mais importante, ó. Esticando. Vou trabalhando até chegar no final, sempre dando os seus pixels. Vocês conseguem observar, gente, que ele não fica preto? Não tem crosta imediata. Olha lá. É castanhinho, é bem suave. Mas vocês vão ver depois os resultados que a gente tem. Vou mostrar para vocês algumas fotos. Vocês vão ver que isso já é mais do que suficiente. Essa lesão já é suficiente para contrair a sua pele, tá? Então, olha lá. Sem encostar na pele. Eletrocautério, 1 milímetro de distância. A gente vai fazendo pontinho por pontinho, olha só. Terminei. Muito bem. Vou voltar. Olha lá. Então, eu vou olhar se tem alguma região que passou. Ou seja, que acabou ficando um espaço muito grande. Né? Observe se tem algum lugar que ficou um espaço muito grande. Se ficou, dá uma volta. Mas nunca apliquem em cima do mesmo ponto que vocês já fizeram, tá, gente? Isso é importante. Nunca reaplicar em cima do mesmo ponto, ok? Então, ó, terminei.
Aí a gente faz a remoção dessa canetinha. Eu gosto de trabalhar muito com o cotonete, tá? Cotonete com água só em volta realmente ali para tirar a canetinha branca, tá, gente? E aí, imediatamente depois eu tenho que trabalhar o ácido hialurônico e o silício. Tá, gente? E eu acabo trabalhando com a ampola do sérum facial HA mais SI, que é o ácido hialurônico de baixo peso molecular, junto do silício, tá? Isso é muito importante, gente, porque assim, é graças a esse produto que eu vou conseguir a minha retração perfeita e a minha cicatrização perfeita. Então, é importantíssimo você pegar, gotejar em cima da região, com muita delicadeza, fazer uma massagenzinha com delicadeza até a completa absorção do seu produto. Se o paciente estiver sensível, tá dolorido, ainda tá sensível, pega a NanoSilver, gente, borrifa em algodão e coloca em cima de compressa e deixa 5 minutinhos, tá? Mas é mais difícil. Só para aquelas pessoas que são mais sensíveis mesmo. Mas, gente, atenção, é primordial vocês usarem a ampola de HASI. O ácido hialurônico, baixo peso molecular, vetorizado, é capaz de repor as glicosaminas glicanas tão importantes para nós neste momento, e o silício para trabalhar aí a estrutura da sua pele, ok? Bom, o que a gente sempre fala? Aquilo que a gente falou, de 1 a 2 sessões, né? Sempre com intervalo de 40 a 45 dias, mas não significa que você só vai ver a sua paciente depois de 45 dias. Nananina, não. Você tem que ver a sua paciente semanalmente. Então, na semana seguinte que ela vier, a gente trabalha uma boa hidratação. Coloque, eu gosto muito da máscara da Peptidor. Então, eu coloco a máscara da Peptidor, deixo ela agir por 10 minutos, removo com mais delicadeza porque a pele está sensível e aplico a minha água termal, ok? Pode até finalizar, se você vê que ainda está com alguma crostinha, alguma coisa, pode fazer uma massagem suave ali com a própria máscara, que ela ajuda a tirar a crosta que ainda tiver, tá? Quais são os cuidados que a gente indica para paciente em casa? Primeira coisa, só vai lavar depois de 24 horas. Por que eu peço isso, gente? Tem gente que vai lavar o rosto, parece que tá lavando roupa no tanque, né? De tanta força que faz. Então, eu peço para lavar só 24 horas depois, com muita delicadeza, com um sabonetinho, sem ácido, ok, gente? O sabonete neutro, sem ácido. E secar em papel descartável, não secar em toalha, ok? Vai fazer compressa de chá de camomila gelado nessas 72 horas. Ou, no meu consultório, eu acabo colocando o NanoSilver. Então, eu peço para ela aplicar o NanoSilver, que vai estar guardado na geladeira, em compressas, tá? Protetor solar, sempre fator 60, pelo menos, é o mais indicado, tá? E somente depois de 24 horas. Ela faz isso durante o dia. O Balm Renove Eyes, que é o que eu gosto de trabalhar, ele tem o dectapeptide, tem o ácido hialurônico de volta e tem os lipossomas de Q10, que na minha opinião é sensacional para tudo isso. Então, ela vai usar esse produto 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Então, levantou, lavou o rosto, fez as compressas, aplica o Balm Renove Eyes, bem pouco, não precisa ser muito, porque senão tem gente que coloca demais, espera, põe protetor solar. À noite, vai lavar de novo, vai fazer as compressas de novo e reaplica o produto. Isso ela vai ter que fazer a compressa nas primeiras 72 horas. O restante até ela retornar no seu consultório. E aí eu quero mostrar para vocês agora, gente, um pouquinho do poder que nós temos com o jato de plasma, algumas fotos, tá? Então, aqui uma paciente minha, então observem ela na primeira foto, nessa foto daqui, ó, ela antes, aqui, imediatamente depois, aqui, 24 horas depois, olha o edema presente, e aqui, 40 dias depois, cadê a pele? Não tem mais pele. Como ela tinha muito pouco, eu não precisei reaplicar a sessão dela, tá? E aqui para vocês verem o antes e o depois dela. Lembrando, gente, que é o que eu te falei, eu vejo meu paciente toda semana. Então, é muita hidratação, posso continuar um trabalho de reposição, de nutrição, inclusive, tá? Aqui também uma paciente nossa, também foi uma única sessão, então ela antes, 10 dias depois, observa que já não tem mais crosta, já tá dando a contração que a gente deseja, e ela 40 dias depois, tá? Aqui, você vê que a gente é um rapaz
super jovem, ele é super jovem e ele tinha esse excesso de pele realmente, tá? Então a primeira foto ele antes, aqui no dia seguinte, observem que tem outros pontinhos porque eu fiz realmente uma harmonização facial com eletrocautério jato de plasma, tá? E aqui a foto dele depois de 40 dias. Olha essa abertura da íris dele, olha como já abriu. Tá? A gente tem que fazer mais uma sessão dele, mas como ele não é da mesma cidade que a minha, eu tô esperando ele vir pra cá para poder fazer a próxima sessão dele. Aqui, esse foi uma única sessão, né? Observa que a gente não trabalhou tanto pálpebra superior, essa eu trabalhei realmente mais na pálpebra inferior, seguindo a mesma situação, a gente não muda nada, vai demarcar, vai fazer pixel, fazendo o dominó com os pontos mais espalhados, ok? Isso vai seguir igual, tá? Aqui é uma aluna minha trabalhando, eu gosto muito de mostrar foto de aluno, né? Eu gosto de mostrar o poder que vocês têm na mão aí, né? Mais uma aluna nossa trabalhando, a doutora Priscila. Observe essa pálpebra, que maravilha, gente. Ela fez primeiro a pálpebra superior e depois ela fez a pálpebra inferior. Foi perfeito o resultado, né? Mais uma aluna nossa trabalhando, gosto muito de mostrar resultados de alunos para vocês. Olha só. Também aluna nossa. E é isso, gente, que eu queria mostrar um pouquinho para vocês aí do nosso poder do eletrocautério jato de plasma. Se você gostou, compartilhe essa ideia. Fico totalmente à disposição de vocês. Me procurem nas redes sociais, no Instagram, doutora Thaisa Amadio Menegatti. Tiro qualquer dúvida que vocês tenham. Vai ser um prazer bater um papo com vocês sobre esse assunto. Se você quiser fazer alguma aula prática sobre esse assunto, me procura. Fala que estava aqui com o pessoal da Pioline, que eu vou ter um desconto muito especial para você, tá bom? Gente, é isso. Obrigada. Um beijo. Fica com Deus.